Olá pessoal, nós vamos estar tratando nesse pequeno curso de Criminologia, Crítica e Política Criminal das principais vertentes criminológicas e os movimentos principais de política criminal. Hoje nós vamos estar tratando sobre o movimento de lei e ordem, o punitivismo. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e visava o que vocês conhecem como tolerância zero. Pregavam os estudiosos que se você, ao passar por uma rua, em frente a uma fábrica, verificar uma janela quebrada, e no próximo dia que passar verificar uma segunda janela quebrada, fatalmente a terceira janela você quebraria. Assim, entendeu-se que o crime ele deveria ser contido no nascedouro. Não poderia ter qualquer infração penal, o indivíduo não tinha chance, a política era inibir as infrações penais. Assim, criou-se a política de tolerância zero, ao qual houve um recrudescimento das garantias e um aumento da incidência da polícia na rua. Isso foi muito verificado na cidade de Nova York. Nos anos que sucederam o atentado de 11 de setembro, o prefeito Rudolph Giuliani adotou essa teoria de uma forma mais firme, o qual ele instituiu o programa Three Strikes, ou seja, o indivíduo teria 3 oportunidades. Na terceira, ele seria fatalmente preso, não importava a magnitude do crime que ele viesse a cometer. O problema do punitivismo penal é que ele nos traz uma falsa sensação de que os problemas criminais seriam solucionados através do direito penal. E os críticos desse sistema punitivista, eles dizem o seguinte: o punitivismo ele é um movimento político. Ele prega o seguinte: deve haver um aumento de criminalizações de condutas, um recrudescimento nas garantias processuais e mais, um aumento do policiamento. O controle social formal do crime ele deve ser aumentado. Os organismos que são atinentes ao controle do crime, eles devem receber maiores incentivos econômicos pelo Estado. Assim, cria-se na sociedade uma falsa sensação de que estamos seguros. No Brasil, na década de 90, nós tivemos uma demonstração desse modelo de política criminal. Quando aconteceu o fatídico assassinato da filha da novelista global, que era a protagonista, uma das protagonistas principais da novela Barriga de Aluguel, houve um clamor social por uma adoção de um movimento de política criminal mais infringente, ou seja, mais incisivo. Passado também esse fatídico assassinato, nós tivemos aqui no Brasil 2 sequestros polêmicos. Um do empresário dono da rede Pão de Açúcar e o outro do empresário que lidera o Rock in Rio. Esses sequestros eles foram polêmicos pelo tempo de encarceramento, a solicitação de resgate. Essa extorsão mediante sequestro causou clamor social. A sociedade nos anos 90 clamava por uma resposta do Estado. E qual foi a resposta que o Estado deu para nós? O Congresso Nacional veio a implementar o que estava previsto no artigo 5º da Constituição, que tratava da possibilidade de haver uma lei de crimes hediondos no Brasil. A Constituição dizia que consideravam hediondos o tráfico, o terrorismo, a tortura e outros crimes que a lei viesse assim a discriminar. Nesse caso específico, em 1990, editou-se a Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, que além do homicídio qualificado, o homicídio mediante a atividade de grupo de extermínio, várias outras condutas como latrocínio, o estupro, em havendo presunção de violência, o tráfico de drogas, algumas outras condutas também vieram a ser criminalizadas por essa lei. A resposta que nós tivemos sobre o aspecto prático, desde a edição da Lei de Crimes Hediondos, é a seguinte: a Lei de Crimes Hediondos não foi capaz de reduzir a criminalidade. Não foi através dessa
a lei de crimes hediondos que o crime foi contido. Mesmo havendo uma limitação de direitos que a lei de crimes hediondos previsse, mesmo havendo uma política criminal mais infringente e tendo por finalidade conter aqueles crimes e gerenciando que a resposta àqueles crimes seria mais grave, mais rígida, o Estado operaria um sistema mais incisivo, isso não fez com que aquela criminalidade diminuísse. Ao revés, houve um aumento daquela criminalidade em específico. O movimento punitivista, ele tenta limitar também garantias processuais. Ou seja, o indivíduo que é pego cometendo uma infração penal, segundo os adeptos daquele movimento de política criminal, algumas garantias processuais deveriam ser contidas. Isso faz com que a resposta judicial ao crime pudesse ser mais rápida. Lê do engano. O que nós temos visto na prática é que o sistema criminal punitivista ele só consegue atingir a criminalidade que acontece nas classes sociais mais baixas. Isso é uma demonstração de que o sistema penal ele é utilizado fatalmente, praticamente, sob o enfoque sociológico, como um instrumento opressor das classes dominantes sobre as classes sociais mais baixas, que muitas das vezes não têm um acesso a uma defesa efetiva no processo criminal que vem a ser desenvolvido quando da prisão daqueles indivíduos. O punitivismo penal ele é um movimento que causa na sociedade uma sensação de que assim estaremos fazendo justiça, mas na verdade, ao revés, o que está acontecendo é uma falsa sensação de justiça. Desde há muito, o sistema legislativo nacional tem criado e aumentado a tipificação de várias condutas. Recentemente, temos como exemplo a criminalização de algumas condutas das quais não haveria necessidade de haver a incidência do direito penal. Chegamos até a criar um tipo penal que prevesse o crime de molestar cetáceo, em razão de que houve em uma das praias, salvo engano, do estado de Santa Catarina, o atracamento de uma baleia. E algumas crianças começaram a colocar palitos de picolé no respiradouro da baleia. Isso chocou a imprensa local e o Congresso Nacional, as entidades de controle legislativo, ao invés de encaminharem um modelo de política que voltasse a ensinar aquelas pessoas que isso não seria uma atividade que fosse interessante aos cuidados dos animais, não, criaram um tipo penal para punir esse tipo de molestação. Nós vemos que várias outras condutas são criminalizadas por conta de que o Estado não tem como conter isso. A política adotada pelo Estado não dá conta de conter atividade que choca e muitas vezes o que se utiliza o Estado é criminalizar essa conduta com a falsa ideia de que o direito penal ele exerceria um papel de evitar com que o indivíduo possa vir a cometer esse tipo de conduta. Bom, o movimento punitivista tem lá suas críticas. Os principais críticos desse movimento são os abolicionistas. E na próxima aula nós vamos tratar sobre o abolicionismo penal. Obrigado. Não deu, cheio de vitamina.